Pessoal, voltando aqui, tive que dar uma parada. Bom, a gente está vendo aí a foto de vários sistemas de filtração, né? Então, olha só, temos aqui uma carcaça de filtração de aço inox. Aqui tem uma válvula triclamp, né? Uma válvula específica para a entrada do produto. Então, esse produto vai atravessar a membrana filtrante, essa membrana que está encaixadinha aqui dentro dessa carcaça, né? E vai atravessar toda essa membrana e o líquido filtrado que vai sair por essa abertura, vamos imaginar esse filtro aqui virado de cabeça para baixo e encaixado aqui nessa carcaça. Vai sair por aqui, por esse outro orifício, bem filtradinho. Né, gente? Então, é assim que funciona na indústria, assim que são filtradas a água, quando a gente quer purificar com filtro de barreira, né? A gente chama isso aqui de filtro de barreira. E também, quando vocês forem ver lá na disciplina de operações unitárias sobre filtração industrial, a gente vai ver que muitos produtos farmacêuticos são filtrados assim também. Né? Aqui é um exemplo de outra carcaça de filtração, só para vocês verem que ela tem muitos modelos diferentes, muitos tipos de entrada e saída diferente, filtros de tipos diferentes, ó. Isso aqui a gente chama de cartucho de filtração, também esses todos são de aço inox, né? E aqui são exemplos de filtros. E é muito importante, né? Isso tudo está lá no guia para sistemas de tratamento de água da Anvisa, quer dizer, ela não mostra modelos de filtro nem de carcaça, mas ela dá alguns direcionamentos para a gente, né? Por exemplo, filtros de barreira são fontes de micro-organismos, a gente já falou isso. Então, não devem ser usados para esse controle de biocontaminação. Eu acho que esse slide, inclusive, está repetido, eu já falei nele lá atrás, né? Bom, ele é muito bom para filtrar o produto, mas, enfim, no tratamento de água, a gente tem que evitar um pouco esses filtros de barreira. Como esses slides estão repetidos, eu vou pular um pouquinho. Isso aqui eu já mostrei também, né? Eu acho que essa parte ficou repetida. Então, eu vou passar. Já falei tudo isso aqui, né, gente? Não sei o que aconteceu aqui. Vamos começar a falar dos sistemas de deionização ou desmineralização. São sistemas de filtragem que eliminam os íons dissolvidos da água, os cátions, os ânions, através de troca iônica. Né? Essa troca iônica é efetuada por resina catiônica e resina aniônica. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, já mostrei para vocês como é que funciona, agora a gente vai dar um pouco mais de detalhe. Essas resinas vão tornar a água adequada para processos industriais em geral, como a água purificada, né? Para a gente fazer xarope, para a gente fazer cremes, para a gente fazer cosméticos, ou água para injetáveis, né? Para a gente fazer produtos estéreis. Então, essa água tem baixa condutividade, né? Isso é, ela tem pouquíssimos íons ou quase zero de íons dissolvidos. Para fazer esse sistema de retirar os íons da água, a gente pode usar vários tipos de resinas. Resinas são polímeros, né? Elas são feitas de polímeros plásticos que vão trocar os íons, vão como se elas fizessem aquela operação de quelação. Elas vão segurar os cátions, metais alcalinos, alcalinos terrosos e os ânions, e vão liberar H+ e OH- no sistema. E aí isso vai formar. Essas resinas são material gelatinoso, poroso, então muito sensível a impurezas sólidas, e logo após a água bruta ser tratada, ela deve ser livre de qualquer impureza sólida, porque as impurezas sólidas tendem a destruir essa resina. Né? E aí é importante a colocação daqueles pré-filtros de barreira para impedir, por exemplo, que o tratamento de carvão ativado solte alguma partícula de carvão e vá contaminar as resinas. Então, na resina catiônica, os íons trocadores são H+, né? A gente coloca como representação radical ligado a H+, e na resina aniônica os trocadores são OH-, radical OH-.
OH. Bom, quando a gente passa uma grande quantidade de água, essas resinas vão se saturar, quer dizer, elas já vão ter liberado todo o H+, e todo o OH- para o líquido, para o sistema, e elas vão estar já saturadas com os cátions que elas recuperaram dessa água. E aí a gente precisa fazer a regeneração. O que é a regeneração? A gente vai passar uma solução que vai trocar novamente e regenerar essas resinas, né? Então, na regeneração, a gente vai passar pela resina catiônica uma solução de ácido clorídrico mais água, e aí a gente vai deixar ali em contato durante um tempo, depois a gente vai retirar, purgar, né, mandar para o esgoto essa solução e limpar, lavar bastante com água. E a resina aniônica a gente vai colocar uma solução de hidróxido de sódio em água, deixar em contato para essas resinas se regenerarem e depois a gente vai purgar essa solução e passar bastante água até a gente não ver resíduo nenhum dessas soluções. E aí a gente volta a deixar o sistema trabalhando. E existem... Bom, essas resinas têm capacidade limitada, como eu disse, né? Uma hora elas vão ficar saturadas e a gente tem que fazer isso. E aí a gente vai fazer a regeneração. Os sistemas de troca iônica têm como função principal a redução da condutividade e o aumento da resistividade da água, né? Esse fator que é atualmente de extrema importância na maioria dos processos industriais. Então, essa desionização ou desmineralização é usada em vários tipos de indústria, não só na farmacêutica, tá, gente? Mas indústria química, analítica, de circuitos de computador, né? Alimentos também. Então, aqui tem um desenho esquemático mostrando uma resina catiônica e uma resina aniônica, todas as conexões, né? Aqui um dreno, aqui em cima um recipiente para regeneração dessas colunas, né? Aqui tem um filtro de barreira, né? Aqui tem um ponto de coleta da água antes de entrar aqui na resina catiônica. Quando essas resinas se saturam, eu vou fechar o sistema, quer dizer, não vai continuar mandando água para a produção, e vou liberar aqui a solução de ácido clorídrico, a solução de hidróxido de sódio. Ai, desculpa, gente. Para regenerar, vai ficar um tempo aqui em contato, né, essas soluções. Depois eu vou abrir essas válvulas daqui de baixo, liberar essas soluções e aí eu vou passar a água novamente aqui até ficar, né, eu realmente perceber, aqui tem até um eletrodo, né, que eu vou medir a condutividade, quando a condutividade estiver dentro dos parâmetros normais, né, permitidos pela farmacopeia brasileira, aí eu posso voltar a usar essa água. Aqui é outro desenho esquemático, bem interessante, para vocês verem todas as conexões que geralmente existem mesmo num tratamento de água, né? Aqui a gente tem uma resina catiônica, uma resina catiônica, uma resina aniônica e uma resina mista. Geralmente a gente fala que é polidora. Se algum desses íons escapar ainda e continuar no sistema, essa última resina vai dar esse polimento, quer dizer, vai retirar esses íons que não foram retidos dentro desses outros passos aqui, desses outros 2 passos. Vamos falar então da ultrafiltração. Gente, a gente vai falar agora, da agora para frente, num conjunto de tipos de filtração que vão sempre empregar aquela filtração tangencial, né? Que o líquido ele corre não no sentido contrário do filtro, mas no sentido paralelo do filtro, com uma alta pressão, e no final eu vou ter não um sólido e o líquido, né? Não vou ter, eu vou ter 2 tipos de líquido, um concentrado, que em alguns casos ele é o produto de interesse, né? Como eu disse, por exemplo, na indústria que concentra sucos de frutas,
E no caso do tratamento de água na indústria farmacêutica, a gente vai ter o permeado, aquele líquido que realmente com muito menos impurezas, que no caso da indústria é o produto de interesse para a gente, né? Aquele concentrado a gente vai descartar. Bom, então, entendendo filtração e ultrafiltração. Filtração é um processo mecânico de retenção de partículas, incluindo micro-organismos, naturalmente dependendo do tamanho dos poros do filtro utilizado. A ultrafiltração é um processo mecânico ou eletromecânico destinado a remover pequenas impurezas dissolvidas ou suspensas na água. Bom, existem 5 principais processos de separação por membranas atualmente aplicados para separação entre líquido líquido e líquido sólido. Microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa e eletrodiálise. Ok? Então, a microfiltração, ultra, nano e osmose reversa vão usar essa filtração tangencial. A ultrafiltração é um processo de separação por membranas. Ela é utilizada quando a gente deseja purificar e fracionar soluções contendo macromoléculas. Então, tratamento de água na indústria farmacêutica não aplica tanto membranas de ultrafiltração, né? Mas se vocês forem um dia trabalhar numa indústria de alimentos, de sucos, de concentrados, de biotecnologia, muitas vezes a gente vai usar para separar essas macromoléculas, né? Por exemplo, indústria de produção de substâncias, medicamentos de interesse através de bactérias, né? Então, a gente vai usar esse tipo de membrana. Bom, as membranas da ultrafiltração apresentam poros na faixa de 1 a 100 nanômetros, né? Como os poros das membranas são menores, eu preciso aplicar uma força muito grande através de uma bomba, né, para conseguir fazer a filtração desse material, para obter fluxos permeados elevados o suficiente para que o processo possa ser utilizado industrialmente. Uma aplicação típica desse sistema é a remoção de substâncias dissolvidas de alto peso molecular. Por exemplo, uma matéria orgânica natural poderia ser filtrada através de ultrafiltração. Os ultrafiltros utilizam filtros moleculares. Têm demonstrado ser úteis para reduzir os contaminantes orgânicos da água original, baseados no princípio de membranas retentoras de substâncias de acordo com seus pesos moleculares, né? Então, a ultrafiltração vai reter principalmente macromoléculas. Ela é boa para íons? Não, não é boa para íons. Nanofiltração. A nanofiltração é utilizada em vários tipos de empresa, de indústria. Por exemplo, indústria petrolífera, ela é usada para retirar o sulfato da água que vai ser usada nos processos lá de tratamento do petróleo, né? Também é uma filtração tangencial. Eu peguei essa foto, inclusive, de uma empresa de petróleo que usa, porque eu achei muito bem explicado esse filtro aqui, para vocês tentarem entender novamente essa filtração tangencial. Então, aqui, né, eu tenho a água de alimentação, ela atravessa essas membranas todas, com o auxílio de uma bomba muito potente, pressionando esse material aqui, então ele vai atravessar essas membranas tangencialmente, né, a água vai passar no mesmo sentido aqui da membrana, e o que atravessar vai ser recolhido aqui dentro, ó. Então esse aqui é o produto, né, puro. E o resto vai se juntar e vai sair por outra tubulação, tá? Que vai ser aquele concentrado, aquele líquido com uma concentração alta de macromoléculas, né? Então, no caso da nanofiltração, o diâmetro dos poros é muito, muito pequeno, 0,001 micrômetros, né? Então, ela é menor do que a ultrafiltração. Não é também usado no tratamento de água, mas vai ser usado em outros tipos de indústria, tá? De alimentos, algumas, principalmente farmoquímicas que produzem medicamentos. O mecanismo de separação não é apenas o de filtração, neles estão envolvidos também mecanismos de solubilidade e de difusão.
Nesse processo, a pressão osmótica começa a ter influência sobre o fluxo do solvente através da membrana. Pode ser utilizado em operações de abrandamento, tratamento de água e operações industriais para concentração de sucos de frutas, açúcares e leite. Então, gente, o processo que mais utiliza essa questão da difusão e da osmose é a osmose reversa, que a gente vai ver agora. Mais uma fotinha de um equipamento de osmose reversa para vocês verem que eles estão todos muito parecidos, né? Então, vamos lá. Osmose reversa é um processo de alta tecnologia que utiliza membranas para eliminar sais dissolvidos, pirogênios, pesticidas, dureza, o que é a dureza mesmo? Cálcio e magnésio na água, cor, bactérias, protozoários, vírus, colóides, sílica, contaminantes orgânicos e outros elementos indesejáveis e impurezas presentes na água, através da passagem pelas membranas especiais sob alta pressão, alcançando alto grau de pureza. Gente, o processo da osmose reversa é muito legal, muito bonito. E por que tem esse nome? Porque ele funciona ao contrário do funcionamento da osmose natural que acontece no nosso corpo, que vocês estudaram lá na fisiologia, né, na histologia. Então, eu vou explicar um pouco melhor aqui para frente. A osmose é um fenômeno no qual uma membrana semipermeável, né, isso é muito importante. Lembra que quando vocês estudaram a osmose natural, é também uma membrana semipermeável, quer dizer, ela permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto, né? Então, é uma membrana semipermeável que separa uma solução pura de uma concentrada, tá vendo? Tem duas soluções no final. Solução concentrada, devido ao peso molecular dos sólidos dissolvidos, apresenta um potencial próprio chamado pressão osmótica. O solvente puro é extraído através da membrana, equilibrando o potencial, o diferencial de pressão. Bom, isso aqui no fenômeno de osmose, tá, gente? Então, vamos lembrar da osmose natural lá. Na osmose natural, o solvente puro, ele passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Lembra que tem aqueles dois potes com uma membrana no meio? Um meio está bem concentrado e o outro está com uma concentração baixa. Como pela membrana só passa o solvente, ela tende a passar desse meio menos concentrado para o mais concentrado, para os dois lados igualarem as concentrações. Esse é o fenômeno de osmose normal, osmose natural, né? O que é a osmose reversa? É o contrário, eu tenho também dois vasos com concentrações, soluções de concentrações diferentes, uma bem concentrada, né, e uma bem concentrada e uma menos concentrada. O que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno inverso. O líquido vai passar daquela solução mais concentrada para menos concentrada. E como que ele faz isso? Porque eu estou aqui, né, nesse vaso, eu estou colocando uma pressão muito forte para que essa água saia e atravesse a membrana semipermeável. Eu vou ter uma solução muito concentrada de um lado, né, e uma solução com bastante purificada do outro lado. Então, se a solução concentrada for pressurizada com o potencial equivalente à pressão osmótica, a osmose para, né, e aí o efeito começa a ser reverso, pois o potencial da solução é neutralizado. A osmose pode ser revertida para purificar uma solução salina, pressurizando a um nível maior que seu potencial, que a gente chama de pressão osmótica, forçando dessa maneira a água através da membrana, enquanto os sólidos dissolvidos permanecem numa solução muito mais concentrada, que é eliminada pelo sistema. Pessoal, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né, eu não sei se eu já comentei com a turma de vocês, falta muita água. Né? Às vezes passa 3 anos sem chover em alguns lugares e o governo americano comprou milhares de equipamentos de osmose reversa para fazer a dessalinização da água do mar para ser usado como água potável lá na Califórnia. Né? Então, eles já estão fazendo isso há alguns anos, porque tem muita seca lá, né? E as pessoas precisam da água. É um processo que a água sai muito mais cara,
né, do que a água que a gente tem aqui, que é retirada diretamente dos rios, mas é a única solução que eles estão tendo lá, né, investiram bilhões de dólares nisso lá. Bom, para a gente entender um pouco melhor, esse desenho aqui é o mais fácil. Aqui o fenômeno de osmose normal, eu tenho uma membrana semipermeável, uma solução salina e água pura. Na osmose normal, olha só, eu tenho uma pressão atmosférica normal de 14 psi, né? E o que acontece? Eu tenho a passagem de água da solução menos concentrada para mais concentrada. Por quê? Essa pressão exercida pela solução salina, né, faz com que a água passe do meio menos concentrado para o mais concentrado. Olha só, essa figura do meio mostra a pressão osmótica. Então, ela vai retirar essa quantidade de água desse vaso aqui, né, para poder igualar as concentrações dos dois lados. O que acontece na osmose reversa? Eu aplico uma pressão através de uma bomba, eu forço essa concentração salina aqui, ó, muito. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o reverso. Essa solução salina vai ficar mais concentrada e eu vou ter maior quantidade de água pura do outro lado. Então é isso que o equipamento faz. Aqui de novo, só que aqui é um desenho esquemático também mostrando esse filtro enrolado, são várias camadas de filtro enrolado, né? Aqui dentro, bom, todo esse líquido, ele vai estar passando aqui tangencialmente, é claro que esse filtro, gente, está dentro daquela carcaça de aço inox que a gente viu em muitas fotos, né? Aqui, ó, feed water, né? A água vai ser alimentada aqui, passando por todas essas camadas, se purificando até chegar nessa camada aqui, de onde ela não volta. Então, aqui dentro eu tenho um permeado, que é uma água pura. Essa água vai numa tubulação fechada e vai para os próximos passos de tratamento ou para produção de medicamento. E o que sobra, gente, também é recolhido em uma outra tubulação, que a gente chama de concentrado, né? Então, são dois tipos de saída aqui, ok? Então, a osmose reversa retém partículas de baixa micragem, de 0,1 a 0,05 micrômetros. Ela é boa para reter íons? Não. Por isso que a gente tirou os íons lá nos passos anteriores, né? Nas resinas catiônica e aniônica. Aqui tem uma foto de uma resina verdadeira de osmose reversa, olha só, mas ela está toda manchada. Ela está já, olha, com biofilme formado aqui, ela foi contaminada, e é um processo que pode acontecer, e é por isso que as últimas farmacopeias e a última resolução da Anvisa de boas práticas de fabricação decidiram que o melhor método para produzir injetáveis é a destilação, né? Só que nós vimos que ele é muito caro, não o equipamento, mas o processo em si gasta muita energia elétrica e gasta muita água também. Porém, ele é o mais indicado. E as empresas que forneciam já filtros de osmose reversa estão correndo atrás, né, tentando achar resinas que tenham menos probabilidade de contaminação, de sujidades, de liberação de partículas. Então, é isso que está acontecendo nesse momento, tá, gente? Bom, 90% dos contaminantes num filtro de osmose reversa é formação de biofilme, né? Então, terrível. 10% alguma falha operacional, algum depósito de uma substância química que escapou de um outro processo, né? Então, isso acontece por causa da formação natural de biofilme, que é muito difícil de reter, né? Acontece devido a pré-tratamentos deficientes também, algum operador que não fez um pré-tratamento correto, que deixou escapar alguma substância, e também pela alta vazão do sistema. Sistemas que podem ser utilizados antecedendo a osmose reversa, né? Eu preciso retirar o excesso de ferro, se tiver isso na minha água.
abrandamento para eliminar a dureza, os metais alcalinos, sistema para reter partículas sólidas de baixa micragem, que isso também vai ser um problema lá na osmose. E a finalidade dela, devido à sua eficiência, estabilidade, facilidade na manutenção e segurança, ele é ideal para quem necessita de água ultra pura em vários tipos de indústria. A indústria microeletrônica e eletrônica se beneficia muito desse tipo de água, né? É uma indústria que a gente sabe que é mais rigorosa que a indústria farmacêutica ainda. Inclusive em sistemas de tratamento de ar, né? Porque eles trabalham com chips e não pode ter poeira, não pode ter nada, nenhum tipo de partícula, tem que ser tudo muito puro. Né? Hospitais, centros médicos também vão usar esse tipo de água nos equipamentos de hemodiálise, né? E outros equipamentos. Isso aqui é uma foto, né, de um mini sisteminha que é de farmácia magistral, tá? Então, eu já expliquei um lá atrás também, e esse aqui provavelmente é a mesma coisa. Um filtro mecânico, um filtro de barreira para tirar partícula, né? Aqui provavelmente pode ser um filtro de carvão ativado para tirar as sujidades, o cloro que vem na água. Aqui, o terceiro pode ser um outro filtro de barreira, né? Porque esse carvão pode escapar algumas partículas, então geralmente coloca um segundo filtro de barreira. Aqui tem a bomba, todo o mecanismo de funcionamento, e aqui eu tenho uma mini osmose reversa, tá? Então, vamos falar um pouquinho para destilação, que agora a destilação, né, desde alguns anos para cá, virou o queridinho, é o processo mais indicado para a produção de água para injetáveis e de água para produtos estéreis. Ela é um dos métodos mais antigos de purificação. Qual que é o processo? A gente vai aquecer a água até ela ebulir, né? Esse vapor vai subir para um condensador e esse condensador vai ser resfriado, a água vai passar novamente do estado gasoso para o estado líquido, só que ela já vai ser recolhida pura, sem a maioria dos contaminantes, né? Muitos contaminantes são retidos nesse processo, permanecendo no recipiente original, que está sendo aquecido. Porém, compostos orgânicos com ponto de ebulição menor que 100 graus Celsius não vão ser removidos com eficiência. E os altos custos de água e energia são uma desvantagem importante desse processo. Aqui eu tenho um gráfico comparando, né, a capacidade de retenção de vários tipos de processos de filtração. Então, olha só, a destilação, ela é excelente para sólidos, ela é boa para substâncias orgânicas, excelente para partículas, bactérias e pirogênio. Então, ela consegue retirar essas substâncias, né? A deionização, ela é excelente para sólidos, para gases, e ela é ruim para substâncias orgânicas, partículas, bactérias e pirogênio. Pelo contrário, ela pode gerar isso aqui, né, na água, ela pode aumentar esses contaminantes. A osmose reversa, ela não é tão boa assim para sólidos, né? Ela é ruim para gases, ela é boa para substâncias orgânicas e ela é excelente para partículas pequenas, bactérias e pirogênio. O carvão ativado, gente, ele vai ser bom apenas para, geralmente, o cloro, como eu disse, né? Substância. E é ruim para todos os outros. A filtração no filtro esterilizante de 0,2 micrômetros, desculpa. Ela vai ser excelente só para tirar bactérias. A ultrafiltração, ela é excelente para partículas, bactérias e pirogênio, né? O uso de luz ultravioleta, ela é boa só para matar realmente, ela é boa para matar bactérias, mas ela não vai retirar essas bactérias, as bactérias vão continuar lá, né? Então, ela também é ruim nesse caso. A nanofiltração vai ser excelente apenas para partículas, bactérias e pirogênios, né? E oxidação química, que a gente pode fazer com luz ultravioleta também, ela não vai retirar nada, ela só vai transformar substâncias orgânicas, ela vai oxidar essas substâncias.
Bom, gente, então chegamos ao fim de mais uma aula, né? Essa é o final da matéria da segunda VA, e a segunda VA vai começar segunda-feira. Na segunda VA, né, a gente vai ter todas essas matérias que estão disponíveis lá no EAD. Então, espero que todos façam uma excelente prova. Um abraço, tchau.